Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 31. Livro de Gênesis, capítulo 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: veja que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumulara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não falas a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me lograste e nada me fizeste saber,
para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem mal, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei que não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas 2 servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Satuta, porém Jacó lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunhas entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai.
E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Amém. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema de volta para casa. De volta para casa. Jacó certamente é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Ele foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe, filho de Isaque, irmão de Esaú, neto de Abraão e pai das 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que, por orientação da sua mãe, ele enganou seu pai, ele mentiu para o seu pai, ele astuciosamente roubou a bênção que era de seu irmão, e ele atraiu um ódio mortal de Esaú. Então diz a Bíblia que ele precisa fugir de casa. Ele precisa fugir de casa. Fugir para não ser morto. Seu irmão queria matá-lo. Por orientação da sua mãe, ele vai para a terra da sua própria mãe, e diz a Escritura que ele fica lá 20 anos, constitui família, se enriquece, tem muitos bens, e agora ele foge de novo, agora ele foge do seu sogro, só que agora ele foge por orientação de Deus, e retorna a Canaã, retorna a seu pai ainda estava vivo, seu irmão estava vivo, ele tinha pendências para resolver com seu irmão. E esse texto, que nos fala sobre essa volta de Jacó para Canaã, para seu pai Isaque, tem algumas lições para nos ensinar. A primeira lição que eu quero destacar é a decisão de voltar. E essa decisão está descrita com clareza nos versos 1 a 16. Primeira coisa, ele volta por um motivo justo. Volta por um motivo justo. Se não, vejamos. Confira comigo o comentário dos cunhados acerca dele no verso 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Tem uma ponta de amargura, tem uma ponta de inveja e tem uma ponta de inverdade. E na verdade ele não se apossou de tudo. Na verdade ele não se apossou. Na verdade a riqueza de Jacó tem a ver com o juízo de Deus à esperteza de Labão. Mas note você que esse problema é um problema comum em toda a família. Esse negócio de herança é complicado. Complicado. E os cunhados não estão nada felizes porque Jacó se enriqueceu. E, na verdade, se você notar, no capítulo 30, no versículo 43, diz que Jacó se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. O cara ficou rico mesmo. E a riqueza de Jacó perturbou os cunhados. E eles estão aborrecidos com ele. Então a primeira motivação que leva Jacó a voltar é que os cunhados dele estão bravos com ele, estão acusando Jacó de ser desonesto, quase que de ser ladrão. Segunda razão, confira comigo o semblante desfavorável do sogro. Olha o verso 2 comigo. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Teve um momento nesses 20 anos de relacionamento que Labão, o sogro, gostava do Jacó, convivia com ele, ia na casa dele, batia papo, sorriam, comiam juntos, eram amigos. De repente, o Jacó começa a perceber que o sogrão dele
está olhando para ele de banda. Já não conversa tanto, já não sorri mais, o semblante já está abatido, o rosto dele já não é o mesmo. Talvez os comentários dos filhos provocassem esse tipo de reação de Labão em relação a Jacó. E o texto diz que o semblante dele mudou. Olha o verso 5. Olha o verso 5, comentário que Jacó faz com as suas mulheres. Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Em outras palavras, ele não tem mais ambiente na família. A família dele agora está hostil a ele. Ele não tem mais clima para ficar. O que é importante entender é que Jacó já havia servido a Labão 14 anos. 14 anos, pelas filhas. Na verdade, ele queria servir só 7, pela Raquel. A Lia veio no pacote sem querer. E Labão empurrou mais 2 mulheres para cima do Jacó, as 2 servas. E agora ele serve esse tempo todo por causa dos rebanhos. E se você ler lá no capítulo 30, verso 27, você vai notar que o próprio Labão havia confessado algo interessante. Olha aí, 30, 27. Labão lhe respondeu a Jacó: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Deus estava abençoando Labão financeiramente por amor de Jacó. Interessava a Labão que Jacó ficasse. Jacó, quando nasceu José, queria ir embora. Labão disse: não vai não, fica aqui, camarada, você tem sido uma bênção para mim, Deus me abençoa por meio de você, não vai embora não. Mas agora o rosto de Labão não é mais favorável para Jacó, agora não tem mais ambiente em casa. Jacó chega a confessar no versículo 7, 37, algo interessante, 31, 7, confira aí por favor. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Ou seja, a relação do sogro com o genro era uma relação utilitária, de exploração, não de amizade, não de afeto, não de amor, não de comunhão. Toda a relação girava em torno de dinheiro, de lucro, de interesse financeiro. A relação familiar não era uma relação saudável, e Jacó diz: não dá mais, eu vou embora. Terceiro lugar, por que Jacó toma a decisão de voltar? Por causa da ordem expressa de Deus. Confira comigo o verso 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela. E prometeu: e eu serei contigo. Então agora Jacó não quer apenas ir embora, agora Deus o manda embora. Deus o manda sair. Não tem mais clima, e a ordem de Deus é expressa, e não só a ordem, a promessa. A mesma promessa de 20 anos lá em Betel: eu serei contigo. Mas por que Deus manda Jacó voltar? Porque o projeto de Deus da redenção, que passaria pela família de Jacó, pelas 12 tribos de Israel, não se desenrolaria em Padã Arã, mas desenrolar-se-ia em Canaã. Aquele tempo ali acabou. Deus fechou esse capítulo, Deus abriu uma nova página na história, e agora, por direção divina e proteção divina, Jacó precisa partir. Quarto lugar, sabe por que ele vai embora? Ele vai embora pelo conselho de suas mulheres. Confira o verso 4 comigo, 31, 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Jacó não vai a elas em casa. Jacó pede que as mulheres venham a ele lá no trabalho. Era uma hora de emergência. Não era mais hora de discutir tanto o assunto. E se você perceber, agora vai, versículos 14 a 16, as mulheres vão dar a palavra para ele. Confira comigo aí. Vamos ler juntos, 14 a 16? Então responderam Raquel e Lia
e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Em outras palavras, as mulheres de Jacó entendem uma coisa: papai não foi honesto com você. Papai não foi honesto conosco. Papai não foi honesto com os netos dele, com os nossos filhos. Na verdade, o que nós temos não pertence a papai coisa nenhuma, é nosso mesmo. E eu acho até que nós temos que fazer uma análise melhor para não saber se tem mais coisa lá que nós temos que pegar. Notem vocês que a questão financeira, que a questão da herança está por trás. Parece que não é muito diferente de hoje. Talvez os maiores conflitos das famílias ricas é dinheiro. Dinheiro. Quem fica com o quê? Mas elas então dão o veredito. E o veredito é esse: faze tudo o que Deus te disse. Elas são sábias conselheiras. E nesse momento então, o Jacó tomou a decisão de voltar. De voltar porque os cunhados não gostam dele, de voltar porque o sogro não é favorável a ele, de voltar porque Deus mandou ele voltar, e de voltar porque as mulheres dele falaram: volta, obedece a Deus, não tem mais jeito de ficar. Mas aí vem um segundo ponto da minha mensagem, que é a saída clandestina de Jacó, versículos 17 a 24. Então vem a fuga de Jacó, nos versos 17 a 21, você vai perceber isso. E o texto nos informa que Jacó mandou então seus filhos montarem em camelos, suas mulheres montarem em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, não deixou nada para trás. O gado de sua propriedade que acumularam em Padã Arã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Mas por que ele fez isso? Você vai perceber que há uma ponta de prudência e um ponto de medo. Prudência porque nesse momento Labão estava tosqueando as suas ovelhas com seus outros filhos, 3 dias de distância de onde Jacó estava. Vão fugir, porque não vai dar prazo, não vai dar tempo do seu pai querer nos impedir. Se ele estiver aqui, a gente não consegue sair. Ele vai criar embaraço, ele vai criar dificuldade, ele vai querer que eu continue prestando um serviço quase que escravo para ele. Então vamos aproveitar que ele está longe e vamos dar o pé. E eles fogem escondidos, clandestinamente, sem avisar, levando consigo a família e todos os bens. É bem verdade que por ordem divina, mas a Bíblia não diz que Deus falou: foge escondido. Quando Jacó foge escondido, clandestinamente, ele estava movido, e ele confessa isso, por medo, e não por fé. Muito provavelmente nesse momento, ele não tem a confiança de que Deus pode, o mesmo Deus que deu a ordem, pode abrir o caminho, até porque, não consta a Bíblia, em momento nenhum, que Jacó, até esse momento, tivesse tido verdadeiramente uma experiência de conversão ao Deus de seus pais. Você não encontra até aqui Deus sendo chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus sempre é referido ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de meu pai, mas não ao meu Deus. Embora ele saiba que Deus existe, embora ele escutou sobre Deus, embora ele escutou as promessas de Deus, embora ele conhecesse todas essas coisas, mas ele ainda está movido pelo medo. Se você perceber, logo em seguida, a partir do verso 22 ao verso 24, começa então, 3 dias depois que ele está caminhando, fugindo, clandestinamente, Labão escuta a conversa que o Jacó fugiu. Olha aí comigo a partir do verso 22. No 3º dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. E diz o verso 23 que ele saiu no encalço por 7 dias.
E ele estava furioso. Não era uma ida para beijar, abraçar, dizer Deus te abençoe, vá em paz, não. Era um negócio assim de guerra. Era uma perseguição. Era uma perseguição. E ele vai atrás dele, com ódio, levando consigo toda a sua parentela nessa perseguição. Qual a motivação de Jacó para fazer essa perseguição? Tríplice motivação. Primeira motivação era a motivação material. Acabou a fonte de riqueza. Jacó era um bom negócio para ele. O genro dava lucro. Segunda motivação era a motivação emocional. Acabou a chance de conviver com as filhas e com os netos. Aliás, ele não valorizou nem as filhas nem os netos. As próprias filhas confessam isso. Terceira motivação era espiritual. Os ídolos do lar, os deuses de Labão foram roubados. Embora Jacó não soubesse, mas era a própria Raquel que tinha os roubado e escondido. Mas quando a Bíblia diz que Labão está chegando, talvez para aplicar a vingança no seu genro, Deus freia a sua fúria no caminho. Confira o verso 24 comigo. Você pode ler o verso 24? De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Agora confira o verso 29. Vamos juntos? Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Agora leia o verso 42. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Veja você, que para que não houvesse uma contenda, uma guerra familiar, Deus interviu, Deus se manifestou, Deus repreendeu Labão. E aqui vem o terceiro ponto que eu gostaria de frisar: a acusação de Labão e o desabafo de Jacó, versos 25 a 42. Primeiramente vamos ver qual foi a acusação do sogro ao seu genro. Primeira acusação é que Labão acusa Jacó de irresponsável. Primeiro, olha aí verso 26, acusou Jacó de ter sequestrado as filhas. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me enganaste, me lograste, e levaste minhas filhas como cativas pela espada? O que é isso? Isso é sequestro. Ele está acusando o genro, não de ter se mudado, não de ter partido, não de ter voltado para o seu pai, não de ter voltado para a sua terra, mas de ter sequestrado à força as suas filhas. Está dizendo que o genro dele era um bandido, era um criminoso. Essa era a acusação. Só faz uma acusação dessa quem está irado, destemperado emocionalmente. Segunda acusação, olha o verso 27, ele acusa o seu genro de ter enganado, Labão acusa Jacó de ter sido enganado com sua fuga oculta. Olha o verso 27, por que fugiste ocultamente e me enganaste, e nada me fazes saber? E aqui há uma ponta de hipocrisia, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa, como se na verdade a relação entre eles estivesse azeitada, boa, tranquila, tapando o sol com a peneira, fazendo de conta que está tudo bem em casa, quando está tudo muito mal. Então ele acusa Jacó de ter enganado a ele, e fugido, para em vez de receber uma festa, agora enfrentar um sogro irado. Mas mais do que isso, olha o verso 28, ele acusa o genro de não lhe ter dado a oportunidade de beijar suas filhas e seus netos nessa despedida, verso 28, e porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, nisso procedeste insensatamente. Mas na verdade, ele não fazia isso. Aqui um ponto importante,
Não deixe para a hora da despedida, para você falar aquilo que deveria ter falado a vida inteira. Tem hora que a pessoa tem a oportunidade de dizer: eu te amo, você é importante para mim, você faz parte da minha história, da minha vida, e não fala nada, às vezes até olha com um olhar hostil, às vezes trata até filho e filha como estrangeiro, como as meninas falaram aqui, às vezes até surrupia dos filhos e dos netos aquilo que deveria ser dado a eles, para que eles pudessem ter uma vida melhor, e às vezes só vai querer expressar amor, um abraço, um beijo, na hora que está partindo, na hora que não tem mais jeito, na hora que não tem mais tempo, na hora que não tem mais oportunidade. Labão está mostrando aqui que ele foi um pai, um sogro e um avô que não teve sabedoria para lidar com a sua casa. Mas Labão chega a confessar no verso 29 que ele tinha poder para se vingar. Olha o verso 29, você pode ler o 29 comigo? Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, só até aqui. Ele está dizendo: olha, genro, você não brinca comigo não, que se eu quiser eu te arrebento, eu só não te arrebento agora, porque Deus está me proibindo. Se Deus não ficasse no meio do meu caminho me impedindo, você estava roubado comigo, estava ralado comigo, eu te arrebentava agora. O clima está quente, o ambiente está desfavorável, completamente. Mas mais do que isso, Labão vai acusar Jacó de ladrão, olha o verso 30, Labão, pois, verso 30, e agora que partiste de vez, nota uma coisa, o Labão entendeu uma coisa, Jacó não está de brincadeira, e ele não está indo fazer uma viagem para visitar o pai e voltar para casa de novo não, ele está indo de vez, é um rompimento definitivo, verso 30, e agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Que triste um homem chamar de Deus aquilo que pode ser furtado, que triste, que Deus pequeno, que Deus limitado, que Deus impotente, que Deus incapaz, que nem pode se proteger, quanto mais proteger a ele e a família dele. O Jacó não sabe de nada, mas a Raquel, talvez ainda ligada à tradição da família, com esses ídolos do lar, resolveu trazê-los consigo, escondeu. Mas quem recebe a pecha de ladrão é o Jacó. Como é que Jacó responde a essas duas acusações do seu sogro? De ter partido clandestinamente. A essa acusação ele responde no verso 31. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, ele pensou, matutou, imaginou, calculou, não suceda que me tome à força as suas filhas. Qual a opinião que o Jacó tinha do sogrão dele? Gente boa? Gente de paz? Gente de diálogo? Gente de acordo? Gente de aliança? Teve medo. Ou eu dou no pé escondido, ou eu saio clandestinamente, ou eu fujo de noite, ou eu estou frito. A segunda acusação de ladrão, ele responde no verso 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Se eu soubesse que estava com a mulher dele, não faria eu não daria uma palavra tão dura dessa. Mas agora você vai perceber que a partir do verso 36, o Jacó vai fazer uma coisa que às vezes precisa existir na família: o desabafo. Irmão, Jacó ficou 20 anos represando um sentimento. Eu imagino a própria ideia de falar: olha, eu gosto da sua filha Raquel, eu a amo, e
O sogrão falou: você me serve 7 anos. E aí trabalhou 7 anos. Foi como se fosse pouca coisa, de tanto que ele a amava. E não foi o sogrão que disse: olha, acabou o tempo, agora você pode casar. Foi ele, falou: já acabou o tempo, e aí? Você não vai cumprir a sua aliança, a sua promessa? O Labão deu uma festa, uma grande festa, convidou muita gente, deu um banquete. De noite não tinha luz elétrica. Introduziu a Lia na câmara nupcial. Quando Jacó acorda de manhã, tem outra mulher na cama. Não é a mulher porque ele trabalhou 7 anos. Você já pensou como é que um cara se sente num negócio desse? Agora era a mulher dele, não tinha mais jeito. Só que eu não gostava da Lia. Não sentia nada por ela. Não, mas rapaz, eu te servi 7 anos, foi pela Raquel, não foi pela... Não, mas aqui, meu filho, a nossa lei é outra. Mas por que não esclareceu a lei antes então? Esperteza? Traição? Não, você quer casar com a mais nova, tem que servir mais 7 anos. Imagina como é que Jacó serviu mais 7 anos. Trabalho pesado, sol causticante dia, frio gelado de noite, correndo atrás de ovelha, protegendo de problemas de feras, de perigos, de predadores. E ele vai desabafar o coração, vai abrir o coração, vai abrir a torneira. Se você perceber no verso 36, ele fica irado com seu sogro. Então se irou Jacó e altercou com Labão. O clima está quente, o ambiente da família está muito difícil. E ele pergunta: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. E note você que essa expressão me tens perseguido não é uma referência apenas a essa perseguição dessa jornada de 7 dias, não. Ao longo desses anos, Jacó se sentiu perseguido, lesado, enganado, traído. Todos esses anos, 20 anos guardando aquilo, 20 anos uma mágoa, 20 anos uma amargura, 20 anos uma injustiça, 20 anos sofrendo, calado, sufocado, represado. Olha o verso 38, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Olha o 39, nem te apresentei a que era despedaçada pelas feras. Sofri o dano, ou seja, não era para sofrer o dano, não era para sofrer o dano, mas ele sofreu o dano. Da minha mão o requeris. Então não era só ele, o sogrão disse: a fera comeu uma ovelha lá no pasto de noite, meu filho não quer nem saber, você me paga. É desonesto, é injusto, é cobrar mais do que o devido. Assim o furtado de dia como de noite era requerido de Jacó, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Está desabafando. Olha o verso 40, de maneira que eu andava de dia, versículo 41, 20 anos, preste atenção no 41, leia comigo o 41 por favor. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Está desabafando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A paciência do Jacó chegou ao fim. Caldo entornou. Caldo entornou. Explodir por qualquer coisa é ruim. É ruim. Mas represar por muito tempo também é perigoso. É perigoso. Sabe por quê? Porque esse troço represado vira raiz de amargura. Se envenena você, isso mata você. A raiz de amargura, diz a Bíblia, que perturba e contamina. Tem hora que você precisa lancetar os abscessos da sua alma e pôr para fora aquilo que está matando você, sufocando você, atormentando a sua alma. Jacó perde a paciência, mas ele só não perde uma coisa: a percepção de que Deus sempre esteve no controle. Olha o verso 42, leia comigo o 42. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento
e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Note você que não é só trabalho, tem também o componente de sofrimento. Não é só trabalho, sofrimento. Mas aí, irmãos, vem o último ponto da minha mensagem, que é a reconciliação, versos 43 a 55. A primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, que não existe família perfeita. Toda família tem problema. Só quem nunca teve família tem coragem de pregar a sua família e diz, não, pode olhar para mim que a minha família é um espetáculo. Só quem nunca teve filha que tem padrão 100 para ensinar sobre filho. Só quem nunca casou diz que casamento é uma maravilha, nunca tem problema. Não tem família perfeita. Não tem família sem problema. Não tem família sem luta. Não tem família sem conflito. Não tem família sem estresse. Não tem. Não tem. Todos nós estamos no mesmo barco. Não estamos isentos das grandes tensões e dos grandes conflitos dentro da nossa casa. Agora notem vocês algumas coisas. Primeiro, a decisão de reconciliação parte de Labão. Olha os versos 43 e 44. Você pode ler comigo? Então, respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Duas coisas aqui importantes. Primeiro, até na hora de fazer as pazes, o sogrão está errado. Está errado. O que ele diz no verso 43 não é verdade. Não é verdade o que ele está falando para Jacó. As filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Não, não é verdade isso. Não é verdade isso. Mas aqui eu aprendo um outro princípio. O Jacó é um cara de paz. Porque se o Jacó fosse esticar a briga, era outra briga, estava começando um outro processo de confusão. Um outro processo de confusão. Aí ia medir força, ia discutir valores, ia discutir justiça. Nesse momento, Jacó ensina o princípio que a Bíblia traz lá no Novo Testamento: no que depender de vós, tende paz. Tende paz. Se é para fazer uma aliança de paz, ande a segunda milha. Sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdaram a terra. Sabe o que é manso? Manso não é o covarde. Manso não é o fraco. Manso não é o medroso. Manso é o que tem direito e abre mão conscientemente dos seus direitos. Jacó não entra numa briga desnecessária agora. Jacó entende que é hora de fazer paz, de costurar a paz, de tratar de paz. E ele não responde à provocação do verso 43, mas atende à proposta do verso 44. Vem, pois, e façamos aliança. Bom, eu estou querendo é isso. Eu não quero briga, eu não quero confusão, eu não quero altercação, eu quero é paz. Porque se você quiser briga na sua casa, você vai ter muito motivo. Se você quiser discutir razões, você vai ter muitos motivos. Se você quiser seguir o rigor da lei, você vai ter muito motivo. Deus chama você para a paz. Deus chama você não apenas para viver em paz, mas para ser um pacificador. Por isso eu quero dizer para você, queridos irmãos, que nesse momento, eu acho que Jacó compreendeu o valor da família. Você só tem uma família. Ela é complicada, a minha é complicada. Mas é a sua família, a minha família acabou. Você não tem outra. Então lute pela sua família. Invista na sua família. Procure a paz da sua família. Construa pontos de contato na sua família. Onde o ódio cavou abismo, construa uma ponte de reconciliação.
Porque o melhor caminho para a família é o caminho da reconciliação. Eu tenho certeza disso, que a essas alturas, tanto Labão quanto Jacó entendem uma coisa: não é bom para Labão as suas filhas, os seus netos, o seu genro ir embora de vez, com mágoa no coração. Não é bom para Jacó ir embora com as suas mulheres, com seus filhos, fora, amagoados com o sogro. É hora de reconciliação da família. E aqui, o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção: uma aliança de reconciliação é firmada entre Labão e Jacó, versos 44 a 54. Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, a essência da aliança. Essência da aliança. O que é que Labão exigiu de Jacó para fazer aliança? Duas coisas. Primeiro, eu acho isso fantástico, porque até agora a impressão que eu tenho é que toda a relação de Labão com Jacó era com dinheiro, 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 rebanho, 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 ovelha, 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 mais, mais, mais. Agora ele muda o disco. Agora, ô Jacó, eu só quero uma coisa de você, meu filho: eu quero que você seja um bom marido para minhas filhas. Ele começa a ficar um pastor, conselheiro. Ele começa a fazer aconselhamento. Olha comigo, por favor, o que está escrito aí nos versículos 49 e 50. Você pode ler comigo? 49 e 50. Na parte Bzinho, vigie, vai lá. Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Só quero uma coisa de você, meu filho: olha, cuida bem das minhas filhas, seja um bom marido para elas, seja fiel, não traia as minhas filhas, não arranje outra mulher não, fica firme com a sua família, seja responsável no seu casamento. Ele se tornou um conselheiro. Segunda coisa que ele exige na aliança, olha os versos 51 e 52, é que Jacó fosse um bom vizinho para ele. Olha o verso 51 e 52, pode ler comigo? Vamos juntos? Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Para mal, para bem, pode passar. Você quer vir na minha casa, filho? Venha, agora você é bem-vindo. Eu vou fazer uma festa, eu vou abraçar você, eu vou abraçar minhas filhas, vou abraçar meus netos. Para bem, você pode vir, minha casa está aberta. Mas essa coluna aqui, esse montão de pedra aqui, seja testemunha que para o mal eu não passo daqui para lá, e para o mal você não passa de lá para cá. Vamos, a partir de hoje, sermos bons amigos. Família é lugar de restaurar a amizade. Relacionamentos precisam ser restaurados dentro da família. Qual foi a cerimônia da aliança? Primeiro, uma coluna foi erigida, versos 45 e 46. Segundo, um sacrifício foi oferecido. Olha versos 54 comigo. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Comer pão significa o quê? Comunhão, perdão, restauração, reconciliação, amizade, amor, recomeço. Que coisa linda. 20 anos de uma relação utilitária, 20 anos de mágoas represadas, 20 anos de exploração, 20 anos de trabalho e sofrimento, e silêncio e mágoa. De repente, mesmo depois de uma perseguição furiosa, Deus põe a mão, Deus abranda o coração, Deus transforma o ódio em perdão e amor. E aqueles que deviam estar se engalfinhando, se autodestruindo ou destruindo uns aos outros, de repente sentam e celebram juntos uma refeição de reconciliação, de perdão e de amor. O que acontece, irmãos, depois dessa reconciliação? Confira comigo. Primeiro,
o perdão vence o ódio. Porque está escrito no verso 54, que eles comeram pão e passaram a noite na montanha juntos. Há motivo para festa e comunhão. E isso me ensina uma coisa, querido: não importa quão complicada seja a sua família. E eu sei que ela é complicada. A minha é complicada. A nossa é complicada. Porque todas as famílias constituídas pelos filhos de Adão são complicadas. Não tem família perfeita, não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, não tem filho perfeito, não tem pai perfeito, não tem casamento perfeito, não tem família perfeita. Toda família precisa de conserto, de acerto, de restauração, de perdão, de renovo, de recomeço. E talvez hoje, nesta noite, é hora da gente parar e dizer: meu Deus, quais são as pendências que existem na minha família, que precisam ser tratadas? Quais são as pendências que estão se arrastando ao longo dos anos, que precisa ter um ponto final? Em nome de Jesus, proponha hoje na sua casa uma reconciliação, promova a paz, porque você só tem uma família, e a sua família precisa ter valor para você. O que aconteceu? Olha o verso 55, leia comigo. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Tem perdão, tem abraço, tem beijo, tem bênção, tem paz, e agora é para voltar para casa. Ele volta para casa com o coração aliviado, ferida fechada, sorriso nos lábios, aquele ódio foi substituído por um afeto gostoso. O verso 32 diz que também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. É hora de voltar para casa. Voltar para casa com o coração leve, sem deixar pendências. Talvez é hora de desabafar. Talvez você está muito sufocado. Talvez você não é daquele tipo de gente que explode, mas você guarda, armazena. Daqui a pouco você vai explodir. Você precisa desabafar. Mas não um desabafo que vai produzir intriga, briga, ódio, vingança, mas que vai trazer cura, para fazer uma asepsia na sua alma, uma faxina na sua mente, uma limpeza no seu coração, para que haja paz na sua casa, para que haja restauração na sua família, para que haja reconciliação dentro do seu lar. Vamos orar. Vamos orar. Eu não sei como é que está a sua casa, quais são os dramas, os dilemas, as tensões da sua família. Mas a Bíblia diz que, se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai a ele. Não espere que seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu genro, sua nora, tome a iniciativa. Tome a iniciativa você mesmo. A questão não é quem tem razão, quem não tem razão. Tome a iniciativa. Vá conversar, vá fazer uma visita. Peça perdão. Tenha disposição de perdoar. Mesmo que a pessoa ofenda você, não compre briga, não. No que depender de você, tenha paz. Deus vai honrar você. Deus está com você. E Deus vai ajudar você. Quem sabe hoje é um dia, uma noite, um tempo próprio para você experimentar um conserto na sua vida, um conserto na sua casa, uma restauração na sua família.
Nós gostaríamos de orar com as famílias nessa noite. Se você anseia ver Deus agindo na sua casa, restaurando a sorte da sua família, eu quero orar com você. Não há nenhum aspecto místico nisso, mas quando você vem à frente ao altar de Deus, você está dizendo: Deus, eu quero. E nesse gesto você está erigindo aqui uma coluna e fazendo uma aliança com Deus e com a sua família. Se você quer que nós oremos em favor da sua família, vem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor e buscar a face de Deus. Quero convidar o pastor Arival para vir, por favor. Pode vir. Venha na expectativa de que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Você está aqui, Deus está agindo lá na sua casa. Lá na vida da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, do seu neto, da sua neta. Deus é poderoso. Jesus Cristo, algumas vezes, Ele fez curas à distância. E Jesus é o mesmo, Ele pode fazer uma cura emocional, restaurar relacionamentos lá na sua casa, enquanto você está aqui. Querido Deus, bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, porque Tu amas a família. Porque Tu instituíste a família. E nós te pedimos nesta noite, Deus, olha para nós, com bondade e misericórdia, e restaura a nossa família. Nós só temos uma família. É bem verdade que enfrentamos lutas, que choramos, que nos afligimos, que muitas vezes, meu Deus, os relacionamentos não são amáveis, que há olhares pesados, que há semblantes pesados, que há palavras pesadas, que há atitudes pesadas, mas Deus, em nome de Jesus, põe a Tua mão, abranda os corações, em nome de Jesus, repreende a fúria, repreende a mágoa, repreende o ódio, traz perdão, traz reconciliação, traz amor, derrama, Senhor, um espírito de alegria dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Permita, Pai, que as pessoas que estão hoje aqui, com o coração pesado, com o coração sufocado, com o coração amargurado, que nesta noite haja um lavar glorioso do Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente, para que voltemos para casa aliviados, restaurados, perdoados, com a disposição de perdoarmos e recomeçarmos uma nova jornada na Tua presença, em nossa casa, em nossa família, para o louvor da Tua glória. Pai Santo, aqueles da nossa casa que estão passando por lutas, que estão passando por angústias, que estão passando por crises, que estão sendo, ó Deus, vítimas da sanha do inimigo, que estão, Senhor, tantas vezes longe de Ti, se ainda conhecer a glória do Teu nome, manifesta o Teu poder, salva os nossos filhos, salva a nossa família, restaura a nossa casa, glorifica o Teu nome, meu Deus, na nossa família, para que tenhamos paz, para que voltemos em paz para a nossa casa, para o louvor do Teu nome. Nós oramos confiados neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amém. Amém.